Eu tinha como próximo tema aqui China, mas eu queria pegar esse gancho que você comentou já de Brasil. Basicamente, você já fez um gancho, né? Pós-invasão ali na Rússia e Ucrânia, se tornou cada vez mais aderente, né, à tese de que o Brasil fosse talvez um dos poucos emergentes investíveis, né, digamos assim. Você enxerga ainda essa tese válida a partir de hoje, olhando a conjuntura daqui para frente, né? Daqui dos próximos 12 meses, você acha que essa tese permanece? Acho que no relativo, realmente a gente é o menos pior e vai se beneficiar de alguma forma? O Brasil é muito melhor do que a gente dá crédito. As coisas que eu mais aprendi na internet recentemente foi tirar das minhas, em que as pessoas pegam o podcast inteiro, pegam uma tirada, em que eu falo bem do Brasil. Nossa senhora, você não pode falar bem do Brasil. Pega as tiradas na internet ali, dos concorrentes, podcast concorrentes de vocês, e veja que eu falo bem do Brasil e dá uma olhada nos comentários. As pessoas destroem. Teve um que eu falei que era mais fácil fazer negócio no Brasil do que na Europa, que eu acho que é realmente, porque é muito difícil achar um nicho que você consiga explorar e fazer dinheiro na Europa, porque é muito burocratizado e a maioria das necessidades já estão satisfeitas, do que aqui no Brasil. Nossa, me bateram enormemente. O Brasil institucionalmente é muito melhor do que eu acho que as pessoas dão crédito, tá? Quando você pega situações como os Estados Unidos hoje está rodando aí 2 trilhões de déficit, 8% de déficit do PIB em tempos de paz, com pleno emprego, quer dizer, um arcabouço institucional que está começando a mostrar sinais de desgarçamento, de dificuldade, polarização total nos Estados Unidos entre republicanos e democratas, tá? Uma sociedade, você vê o nível de criminalidade na Califórnia, por exemplo, subindo. Os Estados Unidos têm diversas cidades com índice de criminalidade e homicídios maiores do que o Rio de Janeiro por 100 mil pessoas, não são poucas, tá? Então, eu acho que as pessoas olham com uma boa vontade enorme, eu vou dizer o seguinte, só tem 2 lugares no mundo que para um brasileiro eu acho que vale a pena investir, que é o Brasil e os Estados Unidos. Tá? Por que eu estou falando isso? Investir, que eu digo, é investir pró-mercado, tá? Não é vender, não é shortear, é investir pró-mercado. Por quê? Porque o capitalismo está lá. Tá? Se você quer realmente capitalismo, cara, o capitalismo está tentando as suas bases aqui, mas lá ele floresce. Então, se você quer capitalismo, o melhor lugar que você vai achar ele é a Nasdaq. Tá? Não tem lugar melhor para achar capitalismo do que a Nasdaq. Mas aqui no Brasil, cara, você tem uma capacidade de achar ativos de TI real alta, que são fantásticos. As utilities brasileiras, tá? Você pega elas, cara, TI real acima de 10% em várias delas. Sei lá, você pega Equatorial, Copel, Eletrobras, Sabesp aí na boca da privatização. Você tem ativos de TI real enormes, você tem ativos de carrego alto, entendeu? Petrobras, carrego alto. Banco do Brasil, carrego alto. São estatais, sim, com certeza, tá? Tem os seus prós e contras. Mas você está sendo pago por esse risco. Então, quando você pensa em rentismo, quando você pensa em um juro alto, um carrego alto nas ações, cara, você tem isso aqui no Brasil com juro real de 5% e carrego altíssimo dentro do índice. Então, eu acho que o gringo... É engraçado, você vê o que está subindo na Bolsa. A Bolsa brasileira hoje tem um grupo de ações que está assim, só sobe, um grupo de ações que está assim, só cai todo dia, né? Do grupo de ação que sobe, ou que se mantém ou sobe no momento, você tem, curiosamente, o que você tem é Petrobras, Banco do Brasil, Sabesp, Copel, Equatorial. Você tem uma série. Esse grupo que sobe, além de Meli, né, que tudo bem, não é listado aqui, mas é uma ação brasileira. Esse grupo que sobe ele tem uma característica muito clara, ele é um grupo de carrego alto. Ele é um grupo que, se você deixar ele ali, só o carrego da posição, pega o Banco do Brasil, valuation baixíssima, 20% de ROI, o carrego da posição é muito alto. Né? Então, eu acho que isso faz o Brasil muito atraente. Tá? Tanto é que, tipo assim, pega a carteira, vocês recomendam carteira, tá? Quem é que não recomenda uma carteira? Bota metade, bota aqui 1/3 CDI, né, para você pegar o juro real corrente do CDI, bota 1/3 IPCA plus incentivado, que você vai pegar a inflação mais um juro real gordo, mais o incentivo fiscal, e bota 1/3 em risco em bolsa. E aí, quando você vai para a bolsa, você vai buscar esse tipo de ações. Pô, o carrego brasileiro é maravilhoso, cara. O carrego brasileiro é muito bom. Se o juro real fosse 2 ou 1 no Brasil, você não tinha uma utility com 12, 13% de tiro real na bolsa, entendeu? Então, eu acho que o Brasil, cara, ele tem coisas que dá vontade de investir. Talvez não sejam relacionadas ao capitalismo. O Brasil teve uma coisa curiosa, cara. Eu falo isso pelo seguinte, eu não estou falando do Brasil como um brasileiro. Eu, normalmente, quando falo Brasil praticamente como um gringo. Tá? O Brasil teve um processo de financial deepening em que muito CBF entrou na bolsa. Tá? E aí aconteceu uma coisa interessante, cara, que todo mundo começou a comprar mais ou menos o mesmo tipo de ação. Tá? O mesmo tipo de ação, que é aquele tipo de ação de qualidade,
Fala aí, lojas Renner, Localiza, o pessoal comprou esse tipo de ação, comprou muito desse tipo de ação, e a valuation desse tipo de ação, me lembro que chegava um ponto da Bolsa Brasileira, em que eu ficava olhando e dizia assim, cara, por que esse pessoal compra essas ações a 30 vezes de consumo no Brasil, e eu estou comprando aqui nos Estados Unidos ações muito similares, sei lá, eu estava comprando Ross Stores, ou TJX, né, que seria o equivalente, sei lá, meio parecido, um pouco diferente, mas parecido com uma Renner da vida. Por que eu estou pagando 14 aqui e o pessoal está pagando 30 no Brasil? Não está fazendo sentido essas valores. A Bolsa do Brasil chegou a um ponto de ser caríssima. Se você tirasse os bancos e as commodities, né? Tirasse Vale, Petro, os bancos, o que tinha sobrado ali era caríssimo. E o que aconteceu com o Brasil foi simples. Depois disso, você passou por um processo de de-rating dessas posições que até hoje continuam caindo. Na verdade, você pega o gráfico como loja Renner, é um gráfico que só cai. Tá? Pode virar agora? Pode. Tá? Mas é um gráfico que você teve um redimensionamento da Bolsa Brasil muito grande. O que é isso, mais ou menos? Se eu for traduzir em outra língua, o capitalismo não funcionou muito bem. Tá? Porque essas posições são clássicas de capitalismo, elas não nasceram, não cresceram aqui. Mas as posições clássicas de carrego, elas são muito boas na Bolsa Brasileira. Eu quero investir. Eu quero aportar dinheiro. Esse um terço, eu quero. Não é uma carteira de carrego alto de utility brasileiro, uma carteira de debêntures incentivadas e tijolo e papel, né, de fundos de FIIs aqui, e me dar um CDI legal de um multimercado, eu quero, cara. É bom. Você não tem isso em outro lugar do mundo. Entendeu? E aí você pega um pedaço também e bota aí numa Nasdaq da vida, para você ver que tem capitalismo. Ali você tem capitalismo de verdade. Acho que a NVIDIA hoje deve estar assumindo aí quase uma Petrobras. A gente vai entrar nesse ponto. Quase uma Petrobras.